Brutas. 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 Come with me. Oi, gente. Estamos de volta, só que dessa vez com uma novidade. A gente começa pela primeira vez a colocar o selinho Eu Fico Bruta com isso. A gente viu muito nos outros vídeos e até no último podcast, sempre um comentário do tipo: ai, que vontade de puxar uma cadeira e conversar com vocês, queria estar tomando um vinho, um café, sentar nessa calçada. E a gente ficou pensando como é que a gente poderia fazer isso, né? Principalmente em tempos de isolamento, que não dá nem para convidar alguém para vir e ficar junto, sentado do lado. Mas, agora, todo vídeo ou podcast que tiver o selinho Eu Fico Bruta com isso, quer dizer que vocês vão, a partir das coisas que esse vídeo puder ir gerando em vocês, aquela coisa que você queria interromper a gente, falar, discordar, concordar, contar a sua experiência, você vai ter a oportunidade de fazer isso. E aí vai fazer isso mandando pra gente stories, né? Um videozinho, falando um pouco disso, e vai ser inserido num outro vídeo, em outras discussões que a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar vocês na roda. É isso, Bruna? Sim. Um pouco para conversar. Até porque sempre tem comentários muito interessantes, né? Que a gente sempre fica assim, olha, que às vezes dá vontade da gente também chamar para conversar. Então, vamos aproveitar agora. Do mesmo jeito que talvez alguma coisa que a gente fala que gera em vocês a expectativa de poder falar algo, muitas vezes, depois de um comentário, a gente, nossa, isso aqui, a gente podia falar disso, 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 e é o que a gente quer fazer. A gente vai começar nesse vídeo falando do que está na gente agora, mas a partir do que a gente falar, que produzir em vocês, a gente vai continuar um pouquinho mais, conversando com vocês, através de outros vídeos, stories, isso a gente vai variar e fazer surpresa, vai depender da participação de vocês. Enfim, dessa vez a gente vai falar de uma coisa diferente, mas que tem tudo a ver com a gente, com a nossa prática, com a nossa formação, né? Dentre as muitas coisas e papéis que exercemos, somos psicólogas que temos uma formação na área da gestão. E apesar disso ter uma relevância e talvez uma preparação para algumas intervenções, a gente poderia falar do que a gente vai falar também sem essa preparação, porque a gente vai falar de experiência, de atendimento, de um lugar que todos ocupam em algum momento, que é ser cliente. Como que é isso e como que as organizações poderiam se estruturar de forma a oferecer uma experiência melhor. Até porque foi a partir dessas primeiras discussões, quando a gente falou no vídeo anterior, lá nas vinícolas, que começou o nosso bate-papo e a possibilidade do Brutas, né? Uma vontade de falar, né, sobre os incômodos que foram gerados, assim, enquanto clientes e enquanto, assim, a gente ia fazer o quê, né, se estivéssemos no lugar dos empresários, né, dos gestores, até dos colaboradores, né, das pessoas com as quais a gente se relacionou, e aí a gente pensou nessa questão de qualidade no atendimento como uma experiência, né, e é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai falar. E eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para interagir com a gente, porque há um tempinho atrás eu fiz um post no meu Instagram que gerou um monte de discussão ali no direct, o pessoal falando, contando várias experiências, porque, infelizmente, todo mundo tem muita experiência ruim para falar, para compartilhar enquanto cliente. Mas, enfim, assim, eu comecei pensando, Bruno, assim, que todo atendimento, toda relação, assim, quando fala de cliente, fica uma coisa, parece que reduz, assim, né? A compra, um produto, mas, ultimamente, cada vez mais, o cliente ele está em busca de experiências, independente do que ele esteja comprando, né? Tudo virou serviço. Inclusive, se ele não for comprar. Inclusive, se ele não for comprar. Se ele não for comprar. E eu fico preocupada porque nós todos estamos no lugar de cliente. Nesse lugar, a gente sabe o que a gente quer. Todo mundo conseguiria dizer aqui, se eu chamasse qualquer pessoa para conversar, o que é um atendimento de qualidade para você? É agilidade, é uma resposta para aquilo que eu estou procurando, é a resolução do problema, é eu conseguir aquilo que eu estou buscando. Todo mundo sabe. E é bem diferente, né, Tássia? Assim, porque eu não sei se para ti uma experiência bacana em atendimento é a mesma que para mim.
né? Acho que também tem essa dificuldade, né? Acho que um dos nós dessa questão como seria uma boa experiência, uma ótima experiência no atendimento, é que cada cliente sabe o que quer, como está falando aí, mas não tem como a gente juntar, né, num nicho só e pensar em algo que seja eficaz, né, assim, a curto e longo prazo, não sei, mas uma receita. E quando a gente fala de qualidade no atendimento, vem sempre aquela ideia, né, o cliente sempre tem razão. Sim. Nem sempre. Nem sempre, nem sempre. Mas isso que tu falou de diferenças é engraçado, porque eu espero que a gente consiga aqui falar de aspectos talvez até técnicos, mas numa linguagem bruta. Porque quando tu fala da diferença, tem tudo a ver com aquilo que todo mundo da área organizacional conhece, que é bendito missão, visão e valores. Né? Quem é você? Quem é você? Assim, você tem que definir qual é o seu público, quem você quer atingir, o que você faz e ter ações condizentes com isso. Porque tem que estar bem definido, né? Tem que estar bem definido, porque assim, eu vou trazer a história que a gente começou contando no outro vídeo, das vinícolas, que de repente a gente vai numa vinícola que é super simples, uma loja praticamente só, mas ali estava muito claro que a visão deles era dar uma experiência diferenciada, né? De você ser bem atendido, do copo que lhe serviam, a forma como servia, o tipo de atenção. E aí, de repente, você vai para outra que a estrutura lhe dá a sensação de glamour. Nossa! Tem a estrutura física, a decoração, o que você escolhe fala sobre o que você faz. Aí você entra num lugar extremamente glamouroso com um atendimento terrível. Então, o que é isso? Sabe? Se eu tivesse o atendimento desse lugar extremamente glamouroso, talvez numa barraquinha no meio da rua, não seria tão chocante, porque eu não tenho na barraquinha no meio da rua a expectativa de um grande atendimento. E eu vejo aqui na região onde a gente está um investimento muito grande nas estruturas e não condiz o que se pensa em termos de pessoas. Lugares instagramáveis, né? E assim, nada contra, perfeito, inclusive. Eu sou apaixonada por estética, por conceito, não sei o quê. Mas, gente, tem um negócio que é muito mais importante, que é o que sustenta, né, toda a estrutura. Assim, eu acho que é bom também a gente falar um pouco sobre o nosso perfil enquanto cliente, né? Até para as pessoas imaginarem como foi que a gente chegou até aqui. Eu sempre fui, assim, confesso que já fui até pior, mas assim, aquela moça do áudio da Coelce, né? Ela me definia de verdade. Assim. Natália. Tem esse seguinte, esse negócio não, é mais ou menos assim, paciência zero. E aí teve enfim, com o tempo também acho que a gente vai amadurecendo, né? Tem até essa questão da empatia e tal. E eu fui pensando assim que de fato a relação com os serviços que você precisa, né, que você usufrui, é uma relação também de mão dupla. Eu já fui com cliente péssimo. E eu costumava dizer até assim, se você quiser ter uma experiência boa no rolê, vai comigo, porque eu vou ser a pessoa sorteada, contemplada para passar raiva. Eu também. Sempre. Nossa, meu Deus, assim, eu acho que eu poderia escrever um livro aí no auge da minha significância sobre experiências ruins, né, sobre momentos em que eu fiquei pensando assim, se aquilo era real, de tão tosco, sinistro que foi a experiência. De ter, por exemplo, no teu caso foi terrível, né? A história das baratas lá. É bom até fazer um e assim, recorde. Todo um monte de gente que estava próximo de mim, assim, no WhatsApp, que falou da promoção do Bendito Camarão, recebeu seu camarão, mas o meu veio como? Premiado você com foi escolhida. De baratas, eu fui escolhida. Aí eu não sei se nós somos escolhidas ou se nós somos mais exigentes. Eu acho, eu sou uma cliente exigente, porque eu não fico calada naquilo ali. Tem gente que recebe a barata, tira a barata, lava o camarão e come. Eu não consigo só fazer isso, sabe? Entendeu? Eu sei que eu sou exigente, talvez até por trabalhar na área e entender o tipo de formação e entenda, assim. Sei que eu te interrompi, mas só terminar esse parênteses. Mas, assim, eu tenho plena convicção e sei que a responsabilidade é da gestão. Porque o atendimento de qualquer lugar reflete os valores do gestor em relação ao atendimento. Isso é uma convicção que eu tenho.
Não tem como. Mas tem pessoas que são despreparadas, tem pessoas que não são. Tem. Mas se o valor do gestor for de atendimento bom, ele vai investir, ele vai preparar e ele vai ter as pessoas corretas no lugar. Pois é, eu fiquei pensando em algumas experiências que eu vivi, assim, as mais recentes. Teve uma, acho que foi ontem, né? Nessa história de televendas, que é algo, não deveria ser assim, por conta do cenário atual. Não, televenda sempre, né, há muito tempo já existe. E aí chegou um momento em que as pessoas esqueceram, né, ignoram totalmente, que são necessidades diferentes, né, um cenário diferente, uma coisa ela precisa melhorar. E aí eu entrei em contato às 7 da manhã pelo WhatsApp, para fazer uma compra, coisa muito simples, eu queria comprar um porta-retrato. 7 horas da manhã, que eu ia estar em Juazeiro, até as 2. Então, eu tinha esse tempo de 7 da manhã às 2 da tarde para concluir, fechar uma compra, passar lá e retirar. Então, eu fui bem categórica quando eu mandei a mensagem. Eu disse, olha, eu preciso de um porta-retrato de tal tamanho, de tal cor, até tal valor. E aí, eu passo até tal hora e eu estou grávida, eu não queria ter contato com ninguém. Ótimo. A pessoa que me respondeu, ela colocou o quê? Não quer vir dar uma olhada na loja? Tá fechada. Mas, se você quiser entrar... Não, querida, eu não quero ter nenhum contato. Beleza. Temos aqui o porta-retrato segundo que a senhora está solicitando. E toda hora eu perguntava se estava falando com a mesma pessoa, porque o discurso era bem esquizofrênico. Ela perguntava o que eu já tinha dito, né? Enfim. E aí teve uma hora que eu disse assim, tá, então separa uma unidade que eu vou buscar, estou passando aí. A senhora vai querer quantos? Quando ela falou vai querer quantos, quando eu digo assim, que eu sou uma cliente chata, eu quero tranquilo ter. Já fiquei bruta. Já fiquei bruta com isso. Eu disse, amiga, separa 50 e bota numa caixa que eu vou revender. Porque assim, eu passei muito tempo conversando com essa pessoa, ela estava me atendendo, coisa que ela já poderia ter resolvido, né, há muito tempo, e deixando de atender outras pessoas. Eu imagino que várias pessoas estavam ali na fila. E aí ela sumiu. Quando eu já estava voltando para casa, ela disse, não, porque eu estava trabalhando na ordem. Ela começou a atender às 2 da manhã, né? E isso que está acontecendo agora, assim, eu acho que não sei, a gente está numa oportunidade, né? Eu tenho, sei, eu fico preocupada quando eu falo na oportunidade, né? Porque parece que eu penso na exploração. Eu não sei se é oportunidade no sentido de que é uma coisa boa, mas eu acho que se abre uma necessidade maior ainda de que as coisas tenham um fluxo diferente. Funcionem. Eu acho que é como assim, tu fala da experiência, né? Às vezes eu vejo também que quem está ali por trás das televendas, né, não faz a menor ideia do que está fazendo. Por isso que a gente cai na história da gestão de novo. Sim. E, às vezes, os gestores pensam, por exemplo, que é muito mais trabalhoso fidelizar, né, do que conquistar novos clientes. E é o oposto. É o oposto. Sei lá, quantas vezes mais difícil você adquirir uma nova clientela do que fidelizar, né, aqueles campos. Sim. E foi uma experiência terrível. Foi uma experiência simples. Estou citando uma coisa simples em relação às outras que eu já vivi. Mas foi terrível. Nunca mais vou fazer uma compra ali. Sim. Né? A gente tem muitas, acho que todo mundo tem muita experiência ruim para contar. E como eu te falava antes, assim, eu acho que a experiência ruim a gente lembra de cada detalhe, de cada detalhe de como foi. E eu também me coloco no lugar de uma cliente chata. E, de novo, eu reforço, a minha chatice é com a organização, é com o estabelecimento, o lugar que eu estou. Apesar de, naquele momento, quem leva a pancada maior é quem está ali na frente, né? É o atendente, é o vendedor, é o garçom, sei lá. Mas ali, para mim, é uma representação do valor que eu tenho para aquele local, né? Então, eu tenho um determinado local aqui em Juazeiro que, quando abriu, eu disse, nossa, que legal, estava faltando aqui na Lagoa Seca um lugar assim, e aí muito bonito, muito arrumado. Assim, não teve uma oportunidade que eu tenha ido que eu não tenha tido assim, problemas que eu acho que quanto mais simplórios o problema, mais simplório e mais irrita. Porque quando é uma coisa séria, você tem até uma compreensão maior. Nossa, foi algo que fugiu ao controle de todo mundo. Mas quando é básico, deixa você indignada. Aí foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Eu acho que já na quarta vez eu falei, gente, não é possível que não vai ter uma vez que eu venho aqui que tem alguma chateação.
e eu ainda estava vindo. E quando você reclama, ainda tem alguma coisa que você quer daquele lugar. E eu queria, porque a localização era boa, a possibilidade que se abria ali naquele lugar era boa. Mas não deu, assim, não tem. Eu não posso dizer que nunca, porque vai que seja um caso de vida ou morte, talvez eu entre lá, mas só. Eu acho que eu Então, sei que lugar é esse. pois é. Quando tu voltou de Que São tu Paulo, tu lembra. foi lá. E aí eu falei, o que tu Foi tá essa. fazendo aí, colega? Olha aí, mais um que eu me esqueci. Foi. Pois é. Então, assim, é uma coisa atrás da outra que o que me irrita nisso é que a gestão, às vezes, ela fica tentando investir muito em estrutura e esquece a máxima que se fala tanto em gestão de pessoas, é que as pessoas são mais importantes, mas é tudo, na verdade, parece que para o gestor uma falácia isso. Porque ser mais importante é um investimento maior que precisaria ser feito ali. Para Aí onde você vai direcionar? eu invisto na parede, eu invisto sei lá, no sofá, numa série de coisas, e o atendimento é uma porcaria. E aí? E quando eu vou procurar o atendimento, quando eu vou procurar, por exemplo, uma solução, é como se eu estivesse pedindo um favor. Essa é a coisa que mais me irrita, né? Aquela história de que eu fico bruta com isso, eu fico bruta com isso. Quando eu chego num lugar pedindo o básico, porque eu não sou do tipo de cliente muito carente, de estar pedindo atenção e não sei o quê, o básico não tinha. E tem uma coisa que me incomoda, Bruno, eu acredito que também te incomoda, que as pessoas confundirem a simpatia excessiva com eficiência ou com qualidade. Então, assim, ai, querida, desculpa, meu amor, eu vou já resolver. E aí fica aquela coisa, vai ficar mais irritante, porque você ainda, além de tudo, fica constrangida. Além de estar ruim, fica constrangida. Gente, a dica da tia Tássia, a dica é atenda a necessidade do seu cliente. Se você bota um negócio, seja ele qual for, você deveria ter um nicho, deveria ter uma ideia do que você quer ser, a quem você quer atender e como você quer atender. Faça isso. Não precisa desse excesso. Às vezes tem lugar que você chega, seja bem-vindo a tal lugar, não sei o que, frases de efeito, que não serve de nada. É um monte de frase de efeito e no final das contas eu sou muito prática, então eu queria ser atendida, ter as coisas que eu preciso estivessem lá, se não estivessem, eu saiba logo disso, que eu não fique ali 3 horas esperando para descobrir que não tem. Enfim, mas ao mesmo tempo nós duas a gente senta para comer um cachorro-quente porcão no meio da rua. E é ótimo. Uhum. A questão é o tipo de experiência que você se propõe a oferecer e o que você de fato oferece. Eu acho que a questão é essa. Aqui não estamos falando de nada elitista. Tem que ser chique. Não. Se você não é chique, você é ali do meio da rua, ok, dá para ter um atendimento bom no meio da rua. Agora, se você está se propondo a ter uma estrutura lindíssima, chiquérrima, e você não investe nada nas pessoas, né? As pessoas estão ali mal-humoradas, as pessoas não foram preparadas, as pessoas que não têm o mínimo de autonomia para resolver um problema, esse é o outro ponto. Para mim, a qualidade no atendimento se resume em conseguir resolver o problema do cliente. E para resolver o problema do cliente, as pessoas que estão na linha de frente de atendimento precisam ter alguma autonomia para isso. Se tudo precisa ser com o dono, acabou. Não vai ter qualidade no atendimento, porque não tem autonomia para resolver na hora. Uhum. Né? Assim, eu tenho alguns lugares aqui, porque eu também sou premiada como Bruna, para-raio, atrás, que quando eu estou muito estressada, ou então é uma data muito especial, alguma coisa que para mim a experiência é importante naquele momento, eu já vou naqueles lugares, porque mesmo que eu não queira, às vezes, comer aquela comida, fosse até outra coisa que eu quisesse, mas eu vou naquele lugar porque é garantido. Eu sei que eu não vou estressar, sabe? E é muito bom você ter conseguido construir uma relação com o cliente a ponto dele dizer, não, aqui é seguro. Ainda que dê errado, vai dar certo. Porque eu tenho algumas experiências aqui, são poucas, em alguns lugares, restaurante na minha cabeça vem um nome, tem um outro local também aí que é aquele lugar que, mesmo quando dá errado, dá certo. Porque eles têm uma atitude correta diante do erro, uma resolução e uma atitude boa. E todos eles eu vejo que as pessoas que estão na linha de frente têm alguma autonomia para tomar decisões. Se isso não acontecer, não serve. Perfeito. Perfeito. Eu ri agora porque foi falando sobre datas especiais, sobre ambientes
muito chiques e não sei o quê. Primeiro, né? Só para encerrar a história lá do meu amorzinho, não sei o quê. O que tem tendência infeliz de infantilizar adulto, né? E falar Sim. num diminutivo. É outra coisa que me deixa muito, muito bruta, assim, muito mais do que o que eu já sou naturalmente. Não gosto. Também Não gosto. Essa coisa do lugar chique, né? Que a gente às vezes pensa que tá, assim, é uma garantia. O valor que eu estou pagando aqui é uma garantia de que eu serei bem atendida. E tem a história também do pós-atendimento, que é uma outra história. Uma das últimas experiências que eu vivi em relação a essa coisa da falta de sorte para ser bem atendida foi num lugar chiquérrimo, num restaurante italiano, né, lá em São Paulo. E era uma data muito importante. Eu comecei a falar assim, das datas importantes eu procuro tais lugares. Procuramos também, né? Foi um dia assim que eu já tinha rodado São Paulo inteira e estávamos em 4 pessoas. Chegamos nesse lugar, assim, chique né, da calçada, assim, até o banheiro. E eu estava com muita expectativa, né? Aí juntou o desejo de comer uma massa com a fome que eu estava, né? O cansaço e tal. Tu estava com fome, Bruna? Chocada. Então tava imagina, com fome, com desejo de comer, que é uma outra história, com vontade de comer, cansada, tendo passado por acho que umas 3 filas de prioridade, né? Eu ficava na prioridade sem fila, né? Ficava numa fila, passava para outra e tal. Eis que fomos atendidos. Eu fui a primeira pessoa dos 4 do rolê a escolher o meu prato. Fui a primeira a pedir e fui bem categórica. Eu disse assim, esse aqui sai rápido. Esse é o mais rápido. Sim, senhora, é o que faz sair mais rápido. O que aconteceu? Chegaram os pratos, os outros 3. Eu, a mulher grávida, fiquei na mesa olhando as pessoas comendo seus pratos deliciosos, super cheirosos, saborosos. E perguntei pro garçom, o que aconteceu, moço, com minha comida? Então, aconteceu um problema com o molho. E ele ficou todo se tremendo. Eu vi que não era problema com o molho, era um problema muito maior. Mas eu tava assim um dia pra ir brigar. Sim. Ok, pois vê logo o que aconteceu. Esperei mais acho que meia hora. Todo mundo acabou de comer. É terrível você ficar comendo sozinho quando você tá com companhia, né? E aí depois o outro garçom veio, trouxe a comida e disse assim, aí eu perguntei o que foi que houve lá. Ele disse assim, oxe, ele esqueceu de pedir. Eles não combinaram a mentira. Então eles não alinharam. Um falou que o molho deu um problema e o cara lá, o garçom, disse que ele entregou, cara, ele entregou. Sabe a história do desalinhamento? Sim. Porque essa coisa dos valores também, da missão e da proposta, tem que estar tudo muito bem alinhado, é uma teia. Sim. Isso me deixou com mais raiva ainda. Que eu disse, alguém está me enganando aqui. E aí, como vai ocorrer? No final das contas, veio, né, a taxa para pagar. E eu disse assim, eu não vou pagar. O cara ficou muito chateado. Tem uma ventania acontecendo aqui nesse momento, viu? Se ouvirem barulho, tá tudo bem. É só um vento, uma chuva, tá tudo bem. O podcast teve cachorro. É assim mesmo. Então, e aí ele disse... Então, é que o rapaz lá, eu esqueci como foi a abordagem, ele gostaria de saber por que a senhora está se recusando a pagar esse valor. Eu não sei, assim, sinceramente, eu não sabia o que era que ele estressava mais. Se era o fato de eu ter sido esquecida, se, né, eu fiz o meu pedido, se era a mentira que soltava. Gente, eu achei assim um absurdo de não alinharem nem as conversas, um entregando o outro. Depois ele queria porque queria que eu pagasse. Por um atendimento péssimo, experiência horrível, porque só quem sabe quem está lá. Também uma possibilidade sua, né, decidir não pagar, não precisava ser constrangida por isso. Imagina, mas nesse caso, será que alguém pagaria? Tá. Tem um cliente, talvez tenha um tipo de cliente que pagaria e ficaria muito chateado e nunca mais voltaria, né? E baseado nisso, às vezes se continua um atendimento ruim e se justifica o atendimento ruim. Não tem nada que me irrite mais, eu falei nos meus stories, e parece que tem uma frequência disso acontecer comigo, é assim, nossa, mas você é a primeira pessoa que está reclamando disso. Gente, ainda que eu seja a primeira pessoa que está reclamando disso, não diga isso para ninguém, sabe? Bastou aquela pessoa reclamar. Além de que muitas vezes isso é mentira, porque pelo menos nesse caso que eu vivi era mentira, um monte de gente me mandou relatos de que tinha recebido outras encomendas ruins desse local. Então eu não era a primeira pessoa e que tinham reclamado. Mas para que dizer isso? Qual a finalidade? Porque parece que é uma tentativa de descredibilizar a experiência do cliente. Eu não sei se o cliente sempre tem razão no sentido dele estar certo,
Mas eu estou falando da minha experiência. Então, ao invés de você justificar tudo que você fez, é importante você ouvir para pensar como que eu poderia fazer com que a experiência dessa pessoa e de outras pessoas aqui sejam positivas, né? Seja melhor do que isso. Porque é muito irritante, assim, você é a primeira pessoa. Aí veio uma amiga minha e contou uma experiência muito positiva que ela teve, também numa peixaria, completamente diferente da minha. Ela comprou um peixe, em um determinado local, não é aqui, é de Juazeiro. Ela comprou e quando chegou em casa ela viu que estava estragado. Né? Ficou muito chateada, porque você compra uma coisa para fazer um almoço. É que o estabelecimento, os locais nunca sabem a dimensão do transtorno. Sabe? É uma coisinha que para ele parece simples, mas sabe-se lá se aquele ali não era um almoço em família que ia acontecer, que tem criança pequena ou que tem um idoso, é uma grande comemoração, é alguém que veio visitar só para comer aquilo ali. Enfim, tem um monte de coisas que você não tem como dar conta, né? E que às vezes é maior do que você pode dar conta. Por isso que a gente tem que estar disposto a resolver o problema. E aí ela voltou na peixaria e disse, ó, o peixe está estragado. Ela disse, Tássia, ninguém questionou nada. Pegaram o peixe, pediram 1000 desculpas, me deram outro peixe, abriram, verificaram, estava tudo com qualidade e perguntaram, como você chegou até aqui? Você voltou, você veio de Uber, carro próprio, ela carro próprio, e reembolsaram o combustível que ela teve de sair da casa dela para voltar lá. Então, assim, é algo completamente diferente, sabe? Ela comprou um peixe estragado, voltou para casa, se chateou e quando voltou, eles pegaram esse problema e transformaram numa oportunidade sensacional para fidelizá-la. Então, eu não queria que ficasse aqui uma ideia de que somos pessoas, estamos com um discurso de que não pode haver erro, que, né, somos intransigentes. Não é isso, não é intolerância, não é ser intransigente. É uma questão de que o erro pode acontecer, mas é como você lida com o erro, como você responde ao erro. Eu acho que aí está a chave da qualidade no atendimento. Porque quando tudo está indo bem, tudo está indo bem. Quando tem um problema, é que você sabe se ali há um manejo da situação. E, de novo, eu vou reforçar, a responsabilidade é sempre da gestão. É a gestão que dá o tom. Porque se os funcionários são tratados de maneira medíocre, são tratados como se fossem, desculpem as expressões, mas é porque isso acontece, funcionário que é tratado como bandido, como preguiçoso, como incompetente, como ruim, né? O subordinado que é tratado dessa forma, provavelmente é dessa forma, é esse tipo de experiência que vai se gerar lá dentro. Porque eu já falei uma vez isso para um gestor. A gente estava pensando algumas práticas, em determinado local que eu já prestei consultoria, muito inovadoras de gestão, que tem mais do que provas de que funcionam muito bem em relação a preparo, a formação das pessoas. Mas tudo que ele trazia era assim, mas se eu fizer isso, vão me enganar com isso, vão fazer isso, porque funcionário é bicho preguiçoso, porque não sei o que, não sei o que. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, pode até ser que essas pessoas que você está dizendo aí existam. E se todas as suas práticas de gestão forem organizadas de forma, pensando nessas pessoas, é justamente com essas pessoas que você vai ficar. Porque o funcionário responsável, comprometido, a pessoa com possibilidade de crescer, ela pode até trabalhar um tempo nessas condições, até que ela consiga, com sorte, se desvincular delas. É tão complexo, eu vivo me afastando um pouquinho da gestão e ela sempre me atrai, porque tem uma coisa sistêmica muito interessante, assim, de como você escolhe a pessoa que você contrata, mas tem muito mais a ver, não com a escolha, mas com como você insere ela, como você prepara ela, como você inspira aquela pessoa, como você trata o funcionário, o subordinado, e resolve a situação com ele, isso vai refletir no atendimento. E eu queria muito que os gestores, principalmente aqui da nossa região, né, mas isso acontece em todo lugar, tu citou São Paulo, em todo lugar, entendessem isso, sabe? Assim, entendessem que investir na sua equipe, não ter uma mentalidade de escassez, de falta, sempre de fazer o mínimo. Se você faz isso com sua equipe, é isso que vai acontecer lá na frente e você não vai conseguir, não tem como prosperar dessa forma. Na minha opinião, não tem.
Pois é, e pasmem, assim, né? É um trabalho totalmente artesanal. Assim, Sim. não, mas é muito difícil agradar a todos. A gente não está falando de agradar a todos, mas de agradar a maioria, sim. Infelizmente, é assim que funciona, né? Mas essa coisa do ser artesanal que eu estou falando é que você, de fato, precisa dedicar, né, um investimento não tão alto, porque não é assim que funciona. Não é todos os dias também que vai acontecer um problema como esse para ter alguém, né, da equipe, do local, para se disponibilizar a resolver o problema. Mas vejam, né, esse exemplo que você está citando, como o erro virou bobagem. Eu, pelo menos, um peixe estragado, besteira, gente. Peixe estragado, estou aqui com meu peixe novo. Ainda me senti especial, né? Sei que qualquer coisa que acontecer, eles vão resolver novamente, prontamente, Posso com confiar, agilidade. posso confiar. Isso, confiança. É a base das relações, né? Essa coisa de todas. Mas é real isso. Acho que as pessoas pensam uma coisa muito além, né? De muito mais firulas e frufrus em relação ao atendimento. E só até finalizar essa compra, né? Essa venda, seja lá qual for o serviço, mas a coisa ela continua acontecendo depois, né? Terá cliente que não necessariamente vai precisar de tudo isso, e vai recusar, não precisa pagar o meu Uber, né? Não, tudo bem, só troca aqui. E terá clientes, que eu não sei se eu seria, mas enfim, acho que eu estou no meio desses dois, que vai ficar ali questionando por que não, né? Que não olharam para aquilo, como é que está a questão da vigilância sanitária também, de toda a asepsia. Mas, do Bruna, local, eu acho que se você tivesse sido atendido com essa presteza, com essa rapidez, você percebe que há um interesse, que foi uma falha, que foi um problema, e a coisa se esgota ali. Agora, quando eu fico, mas você comprou faz quanto tempo? Quando chegou em casa, você botou na geladeira, tem certeza que saiu daqui? Você comprou aqui com quem? Você começa a questionar a experiência negativa que a pessoa teve. Como, pera, você está achando que eu estou tentando me aproveitar da situação? Mas é porque a ideia tá assim, o problema é seu, a gente não lidou com tipo assim, não é um problema nosso, assim, nunca aconteceu. Então foi você quem criou o problema agora, né? Sim. Que é o pior argumento de todos. Eu passei por isso com um corretor de imóveis recentemente. Sim, olha, a casa tá aqui desabando e aí eu preciso sair. Tem 2 meses que eu me mudei, mas eu vou precisar quebrar o contrato, vou embora. Nossa, mas isso nunca aconteceu. Tá, mas ele está acontecendo agora, né? É tipo assim, ele só faltou me chamar de azarada. Nossa, já moraram tantas pessoas aí, nunca aconteceu. E aí, então, você deve ter feito uma coisa muito errada para as paredes começarem a cair, né? Tu deve estar fazendo, sei lá, o quê. Nesse caso, né, arriscaria dizer que, de fato, é melhor acreditar que o cliente tem razão, assim, no sentido de não invalidar a experiência que ele tá compartilhando, né? De você validar, além de validar, tentar investigar e não dizer... Tem algumas palavras-chave, sabe? Assim, alguns clichês que realmente são gatilho. Isso nunca aconteceu, é o pior de todos. Esse acho é o meu gatilho. Surto. É o meu também. Surto. E acho que é da maioria. Porque você se vê ali impossibilidade de dialogar, parece que você agora não importa mais. Na hora de fechar um negócio, foi ótimo. Só que as pessoas não pensam, de fato, como é que se desdobra depois, né? No espectro disso tudo. Eu nunca mais indicarei, e não só não indicarei, eu não vou perder a oportunidade de falar mal dessa pessoa. Sim. Porque eu acho que eu vou estar fazendo um favor às outras pessoas, eu não estou fazendo nada de mal. Né? É um dever meu, inclusive. E isso com corretor de imóveis, com qualquer prestação de serviço, né? Assim, e, de alguma forma, enchendo o saco do meu cliente. Eu achei aquilo ali sensacional, sabe? Olhando mais para o macro e menos para aquela coisinha ali, sabe? O camarão que eu comprei, gente, foi R$45. Os 2 quilos de camarão, falar de preço. R$45. Não é um dinheiro que eu queria jogar no lixo, mas é muito pouco para uma empresa, se ela olhar, ainda mais quando ele disse na minha cara assim, né? Na minha cara não, no meu ouvido, que era um telefone. Eu vendi 4 toneladas. Então, para quem vendeu 4 toneladas, R$45 é muito pouco para eu gerar um cliente insatisfeito. Mas na cabeça dele, como é que funciona? Se eu já vendi 4 toneladas, o que é uma cliente insatisfeita que comprou 2 quilos? Não é isso. Se eu já vendi 4 toneladas, o que me custa resolver o problema dessa cliente, surpreendendo ela e gerando uma fidelização, para que eu continue vendendo 4 toneladas? Porque ele não vendeu 4 toneladas para uma pessoa, ele vendeu para tantas pessoas que deu 4 toneladas. E depois do meu relato,
pelo menos 5 pessoas vieram falar comigo e disseram que estavam indo comprar e não iam mais. Era o que eu ia Então, falar. Bruna, isso que tu falou com relação ao cliente ter razão, né, em algum momento, ainda que não tenha, o gestor, quem está à frente de um negócio, precisa entender que vale mais a pena, às vezes, até ser enganado, entre aspas, né, do que ficar nessa briga, porque você não tem como saber. E aí é muito frustrante o que você pode gerar no cliente. E aí eu tenho uma experiência que eu, conversando com um gestor de uma empresa que é de plataforma de ensino à distância, uma das melhores do mundo, e a forma que ele me falou que eles fazem a cobrança é muito interessante, porque o contrato é anual, baseado na quantidade de alunos. Mas se eu informar uma quantidade X de alunos e 3 meses depois eu colocar 2x de aluno, ele não revisa o valor. Ele só revisa daqui a um ano. E aí eu disse, tá, mas com isso, você não acha que pode gerar uma má-fé de algumas pessoas de se utilizarem disso? Aí ficou claro para mim como que o valor é o fundamento de um atendimento adequado. Ele disse, olha, primeiro que a gente não trabalha achando que os nossos clientes têm interesse de nos enrolar. Eu acho que isso já é sensacional. Segundo que para a gente custa muito mais ficar fiscalizando do que confiar, oferecer um serviço de extrema qualidade que fideliza a pessoa. Ela não vai ficar com a gente só um ano. Quando terminar, ela vai fazer de novo. E aí a gente revisa o contrato. A gente não perde nada com isso. A gente só ganha em oferecer um serviço de excelente qualidade e garantindo aquele cliente para a gente. Então, assim, eu sei que tem organizações de portes diferentes, que podem atuar de formas diferentes, mas é uma forma de dizer que, às vezes, você se pega em tão pouco, né? 2 quilos de camarão, que pode ser tão pouquinho ali para o cara, para me atender bem, e fica ali, olha, mas ninguém reclamou, nossa, que estranho, nossa, como que sua casa está dando problema, porque tanta gente já morou aí e não deu problema, e você perde uma super oportunidade de fidelizar, sabe? Eu acho que isso é... Eu não quero soar elitista, patricinha, sabe? Mas eu acho que cada empresa, estabelecimento, barraquinha, tem a oportunidade de aproveitar problemas dentro do seu perfil, dentro da sua clientela e transformar isso numa oportunidade de fidelizar. E dei esse exemplo da plataforma porque, para mim, tudo começa com qual é o valor daquela pessoa que faz a gestão daquele local, seja qual for. Para onde nós estamos focados, né, também. E tem essa coisa da continuidade. Eu acho que ainda o atendimento ainda é visto de uma forma muito recortada, né? Não como se fizesse parte de um sistema, de um todo. Eu lembro, e assim, né, uma outra visão sobre atendimento, que é assim, o clichêzão da gestão de pessoas, mas clichê só é clichê porque funciona, né? A história de gerir relações. Eu lembro muito, foi uma outra experiência, de fato é experiência, não tem como pensar em outra coisa, né? Porque isso eu lembro, tem muito tempo que aconteceu, deve ter uns 6 anos, que eu deixei de frequentar um salão, porque eu me incomodava muito com o constrangimento que uma manicure, né, nesse salão, ela vivia. E o serviço prestado era maravilhoso, era impecável, assim, né, de você, não sei, assim, quem gosta muito de salão, eu tô falando de mulheres, mas enfim, qualquer pessoa, né, de fidelizar, exato, de ser o lugar que você se sente traindo se você for para outro lugar, né, lugar que você vai também para desestressar, sei lá, é quase uma diversão, só, beleza, tô me sentindo assim. É uma diversão, né? Assim, a Patricinha. Exato. Enfim, é gente, isso. Sem querer só a Patricinha, o salão, que é o meu lugar de preferência, mais ou menos isso. É, tipo isso, mas não é, gente, faz parte. Eu pensava sempre assim, se eu deixar esse salão aqui, vai ser uma batalha para conseguir uma outra pessoa, né, na qual eu confio e tudo mais. Mas sempre eu via a dona do salão constrangendo essa manicure. Até por que eu estou falando isso? Porque pode parecer que eu sou a pessoa mais intolerante do mundo, né? Eu falei da Isolda lá da Coelce, que é a Natália, né, do Virado Santo já, canonizada. Mas não é isso, assim, eu sou totalmente contra
você constranger pessoas, né? Todos os chiliques que eu dei foram dentro do limite saudável. Mas esse caso, eu não aguentei. Por conta de um episódio desse constrangimento, eu deixei de frequentar o salão. Porque as pessoas, né, os gestores também esquecem de investir nisso, assim, que parece uma bobagem. Não, as pessoas elas vão se relacionar. Tanto é que quando você é muito mal atendido por um colaborador só, né, ele passa, ele deixa escapar algo de um valor que não bate com o seu, pode ter certeza que alguma coisa veio de, né, mais de trás, mais de cima. Sempre. Ainda que o gestor diga assim, não, mas eu não compartilho dessa visão. E por que você está deixando que isso aconteça, então? Se essa pessoa está ali repetindo, algo não está sendo visto ou está sendo banalizado, né? Assim, alguém está fazendo vista grossa. E foi isso que aconteceu, assim, o serviço era impecável, mas o serviço não é somente isso, né? Ela faz mechas maravilhosas, o preço é ok, o lugar é agradável, no lugar é desagradável, se você vê que as pessoas não estão bem. Eu penso muito nisso também. De exploração, né? Dessa coisa de que faça o que eu estou mandando. E aí ela gritava, às vezes, com a mulher na frente das clientes. E eu ficava morta, a vontade que eu tinha era dizer assim, pelo amor de Deus, pegue tuas contas hoje e vamos sair procurando outro lugar. Porque não é possível, né? É muito triste, eu já tive essa experiência também, e foi bom tu ter mencionado, Bruna, porque às vezes você sai de um lugar que a qualidade do produto ou do serviço, do que é oferecido, assim, o cabelo, o produto, a comida, é boa, mas a experiência como um todo é muito negativa. Mas eu achei importante tu ressaltar isso, porque tem a ver também com como a gente se sente no lugar, porque você vê como as pessoas são tratadas ali. Tem um outro lado da história também, falando sobre a experiência como uma relação, né? Que aí talvez não toque aos gestores, mas assim, também já presenciei constrangimentos de clientes, né? Tentando encontrar defeito onde não tem, né? Problema onde não tem, me constranger da mesma forma, e tem tudo a ver com essa sensação de fazer parte de algo. Vi assim um garçom super gentil, fazendo assim, desdobrando, tentando fazer milagre, o gestor não estava nem aí, não sei nem como foi resolvido, e a pessoa só faltou bater no garçom, sabe? Deu vontade de chamar para conversar depois assim, vamos amigos, porque ridículo o que aconteceu lá, era uma mesa do lado. As pessoas passando do ponto, porque assim, eu ser cliente, eu quero meu problema resolvido, quero ser bem atendida, quero ter uma experiência positiva, mas aí as pessoas entendem já no outro extremo, que é tiranizar o outro também. Sim. Eu acho que é complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples, sabe? É complexo porque é como tu falaste, é customizado, não tem uma receita, mas é customizado em cima de um valor. Eu quero gerar uma experiência positiva. Mas a customização, para mim, ainda né? Digam o que disserem. Pode ser que apareça um empresário aqui dizendo que isso é impossível de ser feito. Eu não acho que é impossível, não, sabe? Sabe por que não é impossível? Porque outras tantas coisas são feitas, assim, né? Eu vejo, sim, um investimento altíssimo em várias outras coisas. Eu lembrei, Bruno, que eu queria falar. Eu lembrei. Eu digo para todo mundo que tudo, para mim, tem que ter um fundamento clínico no sentido de uma fundamentação teórica, né? E para mim, dá para ver gestalt-terapia em tudo. E a noção de campo da gestalt-terapia, para mim, explica muito isso, que como você disse assim, eu não concordo com o que aquele meu funcionário fez, mas o que ele está fazendo ali? Então, os comportamentos, as ações, as decisões, elas emergem de um campo. E esse campo está permeado pelos valores, pelo que aquela organização de fato quer, o quanto ela investe nos funcionários, como que a relação é estabelecida, e é dali que brota isso. Então, não tem como eu me eximir disso e dizer que foi dele isoladamente, sabe? Até porque o campo tem que estar favorável para isso, assim, né? Ele tem que ser propício para que aquilo emerja. Eu tenho certeza, né? Por isso que eu sempre bato na tecla das relações, por mais que seja, como eu falei, um clichêzão. Mas é o clichê mais válido dentro disso que a gente está falando, né? A noção de campo é perfeita. A noção do que você vê, eu sei, pela forma como eu sou tratada, qual é a visão que aquele gestor tem do que é um negócio. Você sabe, num local, na hora que, como você é tratado, você sabe qual é a visão do gestor, sem nunca ter visto o gestor. Porque aquilo ali está emanando, a energia que pulsa no lugar
é essa a visão. Então, não Isso. adianta os modismos, não adianta contratar uma pessoa, um consultor para fazer um trabalho que você não acredita, porque não tem nenhum treinamento, nenhum processo definido que você encaixe numa organização que não precisa estar recheado de valor. É o valor que amarra e faz a coisa acontecer. É a energia, por isso que eu estou falando de energia, seria esse valor, né? É essa energia, é isso que faz com que aquilo aconteça. Então, É o por isso que eu combustível. responsabilizo tanto. É o combustível. Então, Eu eu penso acho que é sempre, isso. tem, assim, não tem como não mencionar Instagram, porque agora, principalmente, as coisas estão acontecendo aqui, né? Assim, na verdade, na rede, como um todo. E eu acho legal, é uma coisa assim, bem sutil, bem singela, mas eu acho que faz toda a diferença também. É quando, por exemplo, acontece muito de você marcar, né? Eles pedem para você marcar o Instagram do local, do restaurante. Uma forma de restaurante, deliveries. E aí vai lá, o restaurante segue o cliente de volta. Já aconteceu comigo, de um dos locais aí de Juazeiro, né? De um delivery. Aí seguiu de volta. E aí ficou observando. Eu achei isso assim fantástico. Eu não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui, mas até porque desse lugar eu queria ser patrocinada. E me seguiu de volta. E aí, tudo bem, eu não sabia nem que estava visualizando as minhas coisas. Da outra vez que eu fui fazer um pedido, o cara colocou assim: tu costuma gostar de tal coisa. Nossa, Como assim? isso aí, pronto. Mas tá me vigiando. Que sensação estranha, mas tão boa ao mesmo tempo. Gente, me ganhou. Me ganhou. Espero agora, se eu preciso 3 horas para entregar um negócio aqui e eu vou pedir de lá. Assim, parece doido. E assim, eu fico com medo de alguém estar sendo explorado do outro lado e ter que ficar ali, né? Vigiando e fuçando a vida dos Aí clientes. é tema para outro pódio também, Outra né? coisa, É outra coisa. Isso. Né? Essa coisa do tempo de trabalho real, trabalho prescrito, enfim. Mas não é uma coisa maravilhosa? É maravilhosa. O que você vai fazer? Eu vou ficar batendo na tecla da customização que tu falou, porque hoje tudo é customizado, né? Você escolhe sim. o que você quer. A customização é porque eu não tenho como dar uma receita para nenhum gestor, para nenhum um colaborador, um funcionário, um subordinado, como cada um queira chamar. Eu não tenho como dar uma receita, ó, se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo, você faz aquilo. Porque a beleza no atendimento é justamente a relação. E a relação, ela é fluida. Alguma coisa vai acontecer e eu vou responder. É como a gente age no dia a dia. Agora, o que faz com que eu tome uma decisão e não outra? São os meus valores, uma questão do que eu aprendi, da identidade que eu tenho, da imagem que eu quero passar, do que eu quero que pensem a meu respeito, ou que... Então, eu acho que da mesma forma, uma organização. A customização está nesse sentido. Eu posso dizer que, então, todo lugar fique perto do cliente, diga como o pão foi feito? Não vai funcionar também. Porque a gente vai odiar. Tipo, eu só quero comer, não quero saber como o pão foi feito. Não é que me incomodaria, mas não seria um diferencial para mim, entende? E aí a customização está nisso, é de perceber, de ver, de ouvir, mas eu ainda bato na tecla. Para mim, a chave está no problema. Quando você tem um problema, quando tem uma situação ruim que todo mundo vai ter em algum momento, com o melhor lugar do mundo, como você age diante daquilo, como você acolhe, como você resolve, como você acredita. Eu posso confiar naquele lugar que a minha experiência não vai ser destruída, ainda que tenha um problema. Eu posso confiar, eu acho que a chave. A questão do suporte, né? Sim. Eu tenho que ter certeza que eu terei um suporte para ser... Assim, o problema ele será resolvido. Às vezes nem tanto a agilidade da resolução, mas você não está desamparado. Né? Lógico que a agilidade é perfeita. A disponibilidade, aí eu acho que vale assim, muito ter alguém para isso, né? Alguém que esteja à frente dessa resolução de problemas. Que aí, é lógico, assim, como tu falou, eu acho perfeito. Tem que ter uma autonomia, a gente não pode estar indo buscar ajuda, solução do gerente, tem que estar falando como se as outras pessoas não servissem de nada, ou como se nada valesse, né? Assim, são pura mão de obra. Mas eu acho que sim, que é necessário o gestor olhar para isso, né? Para esse recorte que não acontece todos os dias, mas que quando acontece pode perder todo. Né? Tudo. Eu acho que é isso, né, Bruno? Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu acho que, como a proposta desse momento também é divulgar o Eu Fico Bruta com isso e chamar o povo para conversa, eu acho que é importante quem está ouvindo ou quem está assistindo
trazer novidades para a roda aqui, para a conversa, e a gente poder expandir um pouco mais, porque tem muita coisa nesse assunto, parece uma coisa simples, mas principalmente no momento que a gente está vivendo, de crise de emprego, de uma crise geral, na verdade, ainda mais com essa pandemia, qualquer diferencial que você possa encontrar para aquilo que você criou, e o diferencial está no atendimento, está na relação, pode ser a salvação para o seu negócio, seja o grande ou o pequeno. Não, e assim, não que essas coisas não aconteçam no pequeno, mas eu fiquei pensando aqui, né, puxando a fita, a maioria dos meus desconfortos, né, dos meus incômodos, das experiências ruins, foram de lugares grandes. E agora, com a situação da pandemia, e com todos os cuidados que a gente precisa ter, com tanta coisa, né, desde o distanciamento na hora do delivery até a imagem que essas empresas querem passar nas redes sociais, eu vi muita empresa pequena se mostrando muito grande nesse sentido. Né? Tem alguns lugares aqui, né, que entregam hambúrgueres, doce, bolo, tal, não sei o quê, que eu vi se posicionando de uma forma maravilhosa, né? Inclusive em relação a fechar, continuar com o delivery, fazer o delivery gratuito, não demitir ninguém ou continuar pagando, né, um proporcional, enfim, muita coisa que está envolvida nisso aí, né? Eu não posso deixar de mencionar isso, porque, né, o atendimento e a experiência como tudo aquilo que você consegue captar daquela empresa. Mas vamos deixar para o povo botar na roda e diz pra gente com o que você fica bruta. Eu fico bruta com isso. Conta experiência positiva, negativa, ou discorda da gente, coloca um outro ponto de vista, algo que a gente não conseguiu ver aqui ou não conseguiu falar pelo tempo, enfim. Se sentir à vontade para marcar o Instagram de alguma empresa, se quiser, olha, usa, a gente não vai fugir, na verdade a gente vai gostar até, porque vai ser uma oportunidade aqui de criar uma rede, de falar sobre uma coisa muito importante, talvez faça um barulho, ou não faça um barulhão, mas faça um barulhinho, e sirva para alguma coisa. A gente está falando aqui de um todo, lembrando que é dentro desse tema, né? Depois a gente vai fazer outras coisas, né? Sobre outras inquietações, sobre outras, né, brutalidades, mas assim, dentro dessa história da relação com pequenas, grandes empresas, como né? Como foi a sua experiência? E o que você tem para compartilhar? A ideia que tu deu, Bruna, de marcar as empresas também, eu acho que é legal, porque quando a gente fala de atendimento, a gente está falando da gente, do cliente, mas Bruna deixou isso claro quando deu o exemplo lá do salão, mas a gente está falando das pessoas que trabalham lá também, porque são elas que recebem a pancada e a gente precisa cobrar desses lugares que estão crescendo, a cidade tem crescido, a região aqui tem crescido e outros lugares também fora do Cariri. Mas é preciso exigir um compromisso de responsabilidade e ética também com as pessoas que estão na linha de frente de atendimento. Então, vamos fazer um movimento bruto, dizer com o que a gente fica bruto, lembrar da força e da importância que a gente tem como cliente também. Não pode simplesmente ignorar mudança de cenário, de necessidade, tudo isso que está acontecendo, não. Né? Até porque é para isso que a gente está aqui. Pode parecer uma futilidade, mas a gente tem um propósito por trás disso que a gente está falando aqui, né? Mas é isso. Resumindo, como a Bruna disse, usar isso aqui para alguma coisa que preste. Que preste. Então, tchau. Beijo.